Oi pessoal, tudo bem? Você já ficou irritado com alguém que queria ter razão de qualquer jeito? Convive com alguma pessoa assim, que quer sempre ter razão? Ou você fica irritado quando as pessoas não te dão razão? Você quer ter razão e as pessoas não respeitam? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Geralmente nós queremos ter razão baseados no conceito de certo e errado. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Esse conceito de certo e errado faz com que a pessoa queira estar certa. Mas o primeiro ponto a se pensar é o que é o certo e o errado. Uma professora trouxe isso num curso. Por muito tempo eu pensei nisso até poder absorver essa ideia. O certo e errado é um conceito criado pelo humano. Se tudo que existe no universo faz parte de Deus, então tudo é uma manifestação de Deus, ou do todo, ou do universo, ou do cosmo, como queira chamar. E se a base de todo esse universo é amor, como poderia existir um certo e um errado? Isso não quer dizer que não existam causas e consequências. Se eu faço algo que prejudica alguém, isso terá uma consequência. Isso é uma lei natural da vida, né? Existe a lei da causa e efeito, como se diz, né? Então, ninguém aqui está questionando isso. Se você fizer alguma coisa, haverá uma consequência. Essa consequência poderá ser prazerosa ou dolorosa. E isso existe mesmo. Agora, o certo, ele é muito uma questão de perspectiva. Aquilo que eu considero certo, pode ser que o outro não considere. Aquilo que eu considero errado, pode ser que o outro não considere. Porque cada um teve uma base ali no seu banco de dados que é diferente. Quando nós queremos colocar de qualquer forma a nossa opinião para o outro, ou o outro quer colocar a sua opinião para nós, não está considerando esse banco de dados que existe lá no nosso inconsciente e até mesmo no nosso consciente, né? E é esse banco de dados que eu trago construído ao longo da minha vida e das minhas experiências que determina para o meu eu o que é certo e o que é o errado. Então, tentar convencer alguém do que é o certo, não é o certo, digamos assim, né? Seria o mais adequado respeitar a opinião alheia, né? Eu preciso respeitar que aquela pessoa tem informações diferentes das minhas. Eu não preciso mudar a minha opinião, não preciso mudar as minhas ações, mas é importante que se respeite o conhecimento do outro. Aquilo que eu considero bom, pode ser que o outro não considere. O conceito de bom e mal, ele segue essa mesma linha de pensamento. O bom e mal é construído ao longo das informações que estão no subconsciente e no consciente, e de repente aquilo que é bom para mim não é bom para o outro. E vivemos então nessa sociedade em que um tenta mostrar para o outro o seu ponto de vista, dizendo que é o melhor e que é o correto e que é o bom, sendo que cada um tem as suas informações no seu banco de dados. Não tem como fazer com que todos tenham o mesmo ponto de vista. Então esse é o primeiro ponto para se pensar. O que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal, e até que ponto eu tenho o direito de interferir na opinião do outro sobre isso. O segundo ponto é um ponto assim que eu realmente assim, me chama muita atenção no livro As 5 Feridas Emocionais. Nesse livro, a autora mostra 5 perfis principais que praticamente todas as pessoas podem ter, 1, 2, 3 ou até as 5 características, norteando então as suas ações, e foi muito esclarecedor para mim. No perfil que fala sobre o controlador, as pessoas que controlam, né, outras pessoas, a autora explica que quando você está querendo sempre estar certo, ou pelo menos para você mesmo, você ter essa noção de que você está certo, que você tem razão, essa é uma forma de controlar o outro. Quando eu cedo, quando eu aceito que o outro tem razão e não eu, é como se eu estivesse perdendo alguma coisa. É como se eu estivesse perdendo o controle da situação. E nós não queremos perder o controle. Vale ressalvar que controle é também um conceito muito abstrato, porque, via de regra, nós não temos controle sobre nada. Nós temos a ilusão do controle, porque o controle ele pertence também a uma esfera maior, que seria o Deus, o cosmo, o todo e assim por diante. Então, nós não temos controle sobre nada, nós pensamos que temos controle. E quando nós temos razão, nós temos a sensação de que mantemos esse controle.
Então tudo é só uma questão de sensação. Pois bem, e por que as pessoas querem ter essa sensação de controle? Elas querem ganhar, digamos assim, numa discussão, numa conversa, né? Enfim, num conflito. A pessoa ela quer ganhar para manter o controle. Por que nós temos essa necessidade? A base dessa necessidade de controle, ela vem de um sentimento de rejeição que essa pessoa desenvolveu lá no começo da vida. Possivelmente até quando ainda estava no ventre ou logo que nasceu, né? Está ligada aos primeiros momentos de vida de uma pessoa. Por algum motivo, essa pessoa interpretou que estava sendo rejeitada, geralmente pela mãe, né? A sensação é relacionada à mãe. E com isso, a pessoa tem medo de ser rejeitada. Então, manter o controle é uma forma da pessoa evitar a rejeição. Olha que interessante, olha o que está por baixo, né? Lá embaixo dessa vontade de manter o controle. A pessoa quer manter o controle, a pessoa quer ter razão, a pessoa quer estar certa, porque no fundo ela tem medo de se sentir rejeitada e sentir aquela dor que ela sentiu lá atrás, quando ela estava começando a vida neste plano material. Porque quando eu estou certa, quando eu tenho razão, eu tenho a ilusão de que as pessoas estão me aceitando. As pessoas estão aceitando aquilo que eu sou e aquilo que eu penso. E se eu não tenho razão, eu sinto isso como as pessoas estão rejeitando aquilo que eu sou. As pessoas estão rejeitando o meu pensamento e o meu sentimento. E aí vem aquela dor inconsciente que foi gravada lá atrás, na convivência com a mãe, nas primeiras convivências com a mãe, seja na barriga ou seja logo após o nascimento. Então vejam bem, não se trata de culpar a mãe, isso é muito importante deixar claro, né? Nós temos também essa cultura de querer achar um culpado, por quê? Porque nós queremos ter razão, nós queremos estar no controle, então nós queremos colocar a culpa em alguém. Não existem culpados neste mundo, tudo nasce do eu, né? Estamos todos interligados, mas tudo nasce do eu. É a minha interpretação quando eu estive lá atrás, na barriga da minha mãe. Uma outra criança poderia ter tido uma outra interpretação. Então é a minha interpretação, não quer dizer que corresponda à realidade de fato, e mesmo que corresponda à realidade de fato, eu posso mudar a minha interpretação. E eu mudo a minha interpretação a partir do momento em que eu começo a me gostar, independente da opinião alheia. Quando eu começo a realmente gostar daquilo que eu sou, gostar daquilo que eu penso, gostar daquilo que eu sinto, o que o outro pensa não me interessa. Se o outro quer ter razão, ele que tenha. Eu continuo com a minha razão, eu continuo com a minha certeza e está tudo bem. Eu não vou conseguir dissolver discussões, dissolver conflitos, dissolver relacionamentos que não são benéficos, que são tóxicos, enquanto eu quiser ter razão, porque eu quero provar para aquela pessoa que eu estou certa, porque eu não quero me sentir rejeitado. E quando eu reverto isso, deixando de me rejeitar, porque lembrem-se que o outro é sempre um espelho do que eu sou, então se eu estou lendo rejeição no outro, é porque lá no fundo eu mesmo me rejeito em algum grau, certo? Então quando eu reverto isso gostando de mim, né, amando o que eu sou, amando o que eu penso, amando o que eu sinto, a força da opinião do outro sobre mim perde a força, né? Ele perde esse domínio, esse poder, esse controle sobre mim. Quando eu deixo de querer me sentir aprovado pelo outro. Quando eu deixo de querer que o outro me dê razão. Porque eu me amo, eu me cuido, eu me dou razão, eu me sinto bem. Eu acho que eu estou certa, na minha opinião, e tá tudo certo. Se o outro quer ter outra opinião, que tenha. Se ele quer ter razão, que tenha. Eu não sou obrigada a fazer o que o outro quer, o outro não é obrigado a fazer o que eu quero. Então é uma perspectiva de mão dupla. Isso só se resolve quando eu começo a olhar para o eu, não para o outro, e resolver dentro de mim esse sentimento de rejeição, então, que eu interpretei lá no início da minha vida. E começo a gostar mesmo de mim, a ponto de deixar de querer provar para o outro que eu estou certo, que eu tenho razão, que eu sou o melhor, e assim por diante. Com isso, muitos dos conflitos da vida acabam se dissolvendo, porque a maioria dos conflitos que nós temos vem no sentido de querer controlar o outro, querer ter razão, né? E até mesmo quando eu cedo, vejam que interessante, até mesmo quando eu cedo ao outro, dizendo,
eu sei que eu tenho razão, mas eu vou ceder a você. Isso também é uma forma de controle. Isso também é uma forma de manipulação. E na minha própria vida, eu não me via como uma pessoa controladora de forma alguma, mas eu compreendi isso, que às vezes quando você cede, isso também é uma forma de controle. Isso também é uma forma de manipulação. Ah, então eu não vou ceder nunca mais, porque a professora Vanessa falou que não é para ceder. Não é isso. É preciso ponderar as causas e consequências. Isso sim, sempre tem que estar permeando a nossa vida. Às vezes é mais fácil você seguir o que precisa ser seguido, às vezes é preciso dizer não e respeitar os seus limites. Então você sempre vai pesar essas causas e consequências. Agora, tanto o querer sempre ter razão, como o sempre ceder, tipo, eu tenho razão, mas eu cedo para você porque eu sou muito evoluído, são formas de controle. E são formas, então, de ocultar aquela rejeição que eu tive no começo da minha vida. Eu espero que reflitam, né? Que tenha sido útil esse conteúdo. E eu volto, então, com o próximo vídeo. Até mais!